Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a equação integral para o balanço de massa, que tem como origem a lei de conservação da massa total de um sistema. A gente sabe que para um sistema fechado, a quantidade total de massa é constante, ou seja, ela não varia com o tempo. Mas o nosso interesse no contexto dos fenômenos de transporte, onde se encontra a mecânica dos fluidos, é analisar não um sistema fechado, mas um sistema aberto, que a gente costuma chamar de volume de controle. Nesse caso, a quantidade de massa presente no volume de controle vai variar no tempo em função da taxa de entrada e de saída de massa. Matematicamente, isso pode ser expresso por meio de um termo de acúmulo, representando a taxa de variação da quantidade de massa no interior do volume de controle, e um termo relacionado ao fluxo líquido de massa para o interior do volume de controle, através da superfície de controle. Essa equação costuma aparecer nos livros assim, com os termos arrumados de uma maneira um pouquinho diferente. Uma coisa que é interessante de comentar a respeito dessa equação é o produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor normal externo unitário, que dá a orientação da superfície de controle. Imagina que a gente esteja analisando um volume de controle dado por esse paralelepípedo aqui. A superfície de controle, nesse caso, é composta pela união de cada uma das 6 faces desse paralelepípedo. Mas vamos analisar o que acontece em uma dessas faces com mais detalhe. Imagina que haja um fluxo de entrada de massa através da superfície do topo desse paralelepípedo. Nesse caso, o vetor velocidade e a normal externa unitária a essa superfície possuem sentidos contrários. Então, o produto escalar entre esses vetores vai gerar um valor negativo. Por meio de um raciocínio análogo a esse, a gente consegue perceber que no caso de um fluxo de saída de massa, o vetor velocidade e a normal externa unitária vão ter o mesmo sentido, de maneira que o produto escalar entre esses vetores vai gerar um número positivo. Ou seja, a conclusão aqui é que a entrada de massa é dada por um valor negativo, enquanto que a saída de massa é representada por um valor positivo. Vamos agora ver um exemplo um pouquinho mais geral de como essa equação integral de conservação de massa pode ser aplicada. Imagina que o nosso volume de controle agora seja dado pela região delimitada por essa linha pontilhada. Então, para um escoamento em estado estacionário, o termo de acúmulo na equação 3 se anula, por definição. E então a gente fica só com o termo relativo aos fluxos de entrada e saída de massa. Para analisar esse termo, a gente precisa definir quem é a nossa superfície de controle. Existem algumas formas de se definir a superfície de controle, mas, nesse nosso caso, o mais conveniente é definir a superfície de controle como sendo a união das seções transversais em 1 e em 2, com toda a superfície em contato com as paredes desse equipamento, que é dado por todo o restante da linha pontilhada. A gente sabe que não existe fluxo de massa através das paredes desse equipamento. Então, os únicos termos que sobram na equação 3 são os termos relativos aos fluxos de massa nas seções 1 e 2 da superfície de controle. Pelo que é indicado aqui na figura, a densidade e a velocidade nas seções 1 e 2 são uniformes, ou seja, elas são constantes nas áreas A1 e A2. Assim, tanto as densidades quanto os produtos escalares das velocidades com as normais externas unitárias podem sair das integrais, que acabam resultando nas próprias áreas A1 e A2. O que o resultado final dessa análise diz para a gente é que se não existe acúmulo de massa para um escoamento através de uma dada região fixa no espaço, a quantidade de massa que entra nessa região tem que ser igual à quantidade de massa que sai dessa mesma região. Agora repare nos sinais dos termos de fluxo. Vocês conseguem enxergar o porquê do fluxo na seção 1 ser negativo e o fluxo na seção 2 ser positivo? Responde aqui embaixo na caixa de comentário. Se você tiver alguma outra dúvida em relação ao conteúdo do vídeo, alguma sugestão ou qualquer outro comentário, deixa lá também, tá beleza? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.